Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o livro de profeta Joel. E para você que está curtindo essa série, está gostando, está acompanhando até aqui essa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E o livro do profeta Joel é uma das mais poderosas mensagens de arrependimento e esperança do Antigo Testamento. E seu autor Joel, que significa o seu nome, o Senhor é Deus, ele era filho de Betuel, mas pouco se sabe sobre a sua vida pessoal. Tudo indica que ele era natural de Judá e que o seu ministério aconteceu em Jerusalém. Quanto à data, muitos estudiosos acabam divergindo. Alguns acreditam que o seu livro foi escrito no ano 835 a.C., durante o reinado do rei Joás, enquanto outros estudiosos sugerem um período posterior, após o exílio babilônico. O público de Joel era o povo de Judá que vivia um tempo de calamidade e crise nacional. Uma praga devastadora de gafanhotos havia destruído as colheitas, provocando fome e desespero. Joel interpreta esse desastre natural como um alerta espiritual, um sinal do juízo de Deus e um chamado urgente ao arrependimento. O tema central do livro de Joel é o dia do Senhor. Essa expressão aparece repetidas vezes e aponta para dois significados: um julgamento imediato sobre Judá e um juízo futuro sobre todas as nações. Joel anuncia que Deus estava usando a praga de gafanhotos como uma forma de despertar o povo, chamando ao arrependimento sincero. Mas o profeta também revela algo grandioso. Após o arrependimento viria uma restauração espiritual e material, e o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a humanidade. Assim o livro transita entre o juízo e esperança, mostrando que o propósito divino por trás da correção é sempre a restauração. E o Joel é uma lembrança poderosa de que as crises podem ser instrumentos de Deus para despertar o coração humano e preparar o caminho para um novo tempo. Então, Joel deixa essa lição, não é? Que essa devastação de gafanhotos é um famoso Deus chamando para a gente prestar atenção, e não é diferente da nossa vida, não é? Muitas vezes Deus falando com nós, e muitas vezes nós não prestamos atenção, ou até mesmo ouvimos, mas não obedecemos, fingimos que não é conosco. Então Deus vem e intervém de uma forma para chamar a nossa atenção. Então essa praga de gafanhotos é como se Deus estivesse chamando a atenção do povo para voltar às realidades do reino. E os versículos chaves de Joel são os verdadeiros pilares teológicos. Em Joel capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, Deus faz um apelo comovente. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aqui o Senhor deixa claro que o arrependimento deve vir de dentro, não apenas de gestos exteriores. Outro versículo central é Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, que mais tarde seria citado lá por Pedro em Atos 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E essa profecia, ela aponta para o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, e a inauguração da era do Espírito Santo na terra. Já em Joel 3,16 reforça o poder e a justiça divina. O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo.
E o livro de Joel se divide em 3 capítulos principais. No capítulo 1, o profeta descreve a devastação causada pelos gafanhotos e chama o povo à reflexão, ao arrependimento. Ele não trata o desastre como algo natural, mas como um instrumento divino para despertar a consciência espiritual da nação. Já no capítulo 2, Joel anuncia o dia do Senhor. Há um tempo de trevas e destruição, mas logo após revela a promessa de restauração. Deus devolveria o dobro o que os gafanhotos haviam consumido e derramaria o seu espírito sobre todos. Já no capítulo 3, o foco se desloca para o juízo das nações inimigas e a glorificação de Jerusalém. Deus promete justiça e salvação para o seu povo, encerrando o livro com uma visão triunfante da presença divina habitando no meio dos seus filhos. O contexto da cidade de Jerusalém é essencial para compreender a mensagem de Joel. A cidade era o coração espiritual de Judá, o local do templo e do culto ao Deus verdadeiro. No entanto, naquele tempo, a fé havia se enfraquecido, a nação vivia um colapso moral e religioso. A praga de gafanhotos não atingiu apenas o campo e as plantações, ele atingiu o orgulho de um povo que acreditava ser intocável. O som do vento carregando os enxames simbolizam o juízo de Deus, mas também a sua misericórdia, pois era um chamado à conversão. Joel não fala de uma geração perdida, mas a uma geração que ainda pode mudar a sua história. E ele nos lembra que toda crise pode se tornar um altar e que Deus, ao invés de destruir, muitas vezes sacode as nossas estruturas apenas para reconstruir um relacionamento verdadeiro com Ele. E muitas vezes aquilo que Deus permite na minha e na tua vida, muitas vezes é porque Ele quer aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E talvez nós não estejamos realmente dando o devido valor e atenção que Deus merece. E para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante aqui para nós no canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o livro do profeta Amós e até o próximo vídeo.